Primeiro, seja bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. Então, pessoal, obrigado pelas mensagens de vocês, de melhoras, brigadão. Tô melhor, nariz tá meio ruim, garganta tá meio zoada, mas tamo aí. Vai dar bom. Tentar não falar tanto, mas é difícil, né? Não tem jeito. Nossa profissão precisa falar, né? Então, pessoal, retomando que nós estamos na última aulinha, na verdade, da outra semana, a gente terminou falando sobre abstração, que era um conceito aí de Aristóteles esse, filósofo esse, que foi conhecido por tentar sistematizar e transformar a filosofia num saber científico. Então, dentro dos conceitos dele, ele falava sobre o intelecto como um meio de alcançar justamente o que seria o campo inteligível, e falava também sobre a abstração, que justamente encontrar essas formas inteligíveis estava na abstração dessas formas sensíveis. Então, tenha em mente aí que, em dualidade com o que o Platão dizia, que nós tínhamos um campo das ideias e o campo da parte que seria o equivalente ao sensível do Aristóteles, e o Platão dizia que o campo das ideias era o que importava, que esse meio sensível era só uma reflexão deste campo. Então, espero que vocês lembrem disso, que vai ter que fazer uma comparação com isso já. Só que ao contrário de Platão, Aristóteles justamente vai estar valorizando aí esse meio sensível, porque é justamente através dele que nós alcançamos o meio inteligível, usando tanto o intelecto e a abstração para interpretar essas formas sensíveis, ok? Então, rapidamente, só para a gente organizar esse pensamento rápido, lembrando também que Aristóteles foi responsável por organizar gêneros e espécies dos mais diversos animais aí do mundo, ok? Então, continuando, pessoal. O nosso ponto hoje, nós vamos estar falando sobre o ceticismo e o neoplatonismo. Que, justamente, neoplatonismo vem de Platão de novo, sim, e a gente vai entender de onde veio isso. Mas para a gente entender isso, tem que pensar aqui rapidamente história, o que isso aconteceu. Bom, pessoal, em algum momento teve um carinha chamado aí, talvez vocês já ouviram falar nele, Alexandre o Grande, que vai estar fazendo toda a expansão e a extensão do Império Macedônico. Como eu sempre disse para vocês, que as culturas não são extintas, as culturas não desaparecem, elas são transformadas e assimiladas. Se esse Império Macedônico está se expandindo, assim a cultura grega, a cultura de diversos outros povos, pensamentos, houve esse intercâmbio e essa junção de diversos pensamentos. Sendo aí que vai acontecer de o pensamento platônico chegar em diversas pessoas, o pensamento de Aristóteles chegar em diversas outras pessoas, e ser essa expansão desse saber, dessa cultura e desse conhecimento, ok? Com isso dito, vamos começar falando sobre... lembrando que em algum momento aqui, dessa transição do mundo antigo para o mundo medieval, acontece... Gente, o nariz tá ruim, eu vou ficar fazendo isso, desculpa. Lembrando que com isso, que nesse momento, com toda essa expansão do conhecimento, dessa cultura, isso também está aliado ao surgimento do cristianismo. Então vamos ter aí a inserção de um pensamento religioso também, a fusão dessas ideias, para em algum momento acontecer essa forma de ver o mundo, de reconhecer o mundo, ok? Bom, os céticos têm como um grande nome aí um cara chamado Pirro, que por mais que ele dissesse como ideia principal que era impossível a gente conhecer mesmo as coisas com segurança através da nossa realidade. Seria impossível, então, compreender a realidade de fato de forma segura e afirmar: eu compreendo a realidade, eu conheço ela, eu consigo obter um conhecimento seguro através dela. Ele vai dizer que isso é impossível. Só que o Pirro não deixou nada escrito. Que curioso, né? Ele não deixou nada escrito, porém ele tinha diversos seguidores. Assim como tivemos sucessores do pensamento de Platão, que seria uma parte acadêmica, temos aí o pessoal chamado de pirronistas, ou pirrônicos, que vão seguir o pensamento de Pirro. Por mais que ele não deixou nada escrito, ele tinha seguidores. Então, por mais que são segmentos diferentes, tanto os pirrônicos ou os pirronistas, com a parte acadêmica desses seguidores de Platão, né, eles vão ter o mesmo ideal aí dessa interpretação, alinhados mais ou menos com o Pirro como um ponto principal. Então, os céticos, bom,
que os céticos são hoje? Uma pessoa cética que duvida de tudo, não é? Vocês já viram uma pessoa cética que você conta, nossa, você viu ali pegando fogo, não sei o que lá, assim, o cético fala, mentira, não vi não. Nossa, você viu que em tal lugar estão tendo uma promoção? O cara falou, não acredito. O cético é aquele cara que não acredita em nada, também sendo usado para alguns termos religiosos, do cara que não acredita na fé das outras pessoas, não acredita nas pessoas em si. O cara que duvida de tudo, geralmente é o cético do nosso mundo atual, né? Do nosso mundo contemporâneo. Vocês conhecem uma pessoa cética? Já vamos conversar sobre pessoas céticas. Mas em geral, novamente, retomando lá para trás, os céticos eles vão criticar e negar o dogmatismo, que era o que diversos pensadores filosóficos, pensadores filósofos, diferencia a realidade da aparência. Você já deve ter visto, a gente falou bastante sobre essa ligação e deve ter visto muitas vezes a gente falar sobre isso aqui, né? E eles aceitavam, que teoricamente, né, o dogmatismo aceitava a possibilidade de a gente obter o conhecimento através do confronto de ideias e debatendo entre si, entre coisas, entre pessoas, que quando a gente fizesse isso seria um caminho melhor para alcançar o conhecimento. Então esse é o dogmatismo que os céticos negavam. Os céticos vão estar dizendo que, na verdade, a gente tem que admitir a impossibilidade de provar que a gente atingiu a verdade de fato. Isso tem que ser aceitado. É a impossibilidade de compreender a realidade, de dizer que o conhecimento de fato é seguro. Então, não tem essa de debater, que debatendo-se nós conseguimos a verdade. Ele vai dizer que não importa o que você faça, você vai chegar em um ponto que você não pode confiar na realidade, você não pode estar 100% seguro do que você acredita. Entendido? Então, um outro tempo, vou usar um termo aqui, vou pedir para vocês grifarem um termo usado, que é importante na página 17, aqui no segundo parágrafo, que é o seguinte: além disso, deveria praticar a epoché, ou epoché, termo utilizado por Arcesilau, que vai ser lá um herdeiro do pensamento de Platão, para designar a atitude de não estabelecer julgamento sobre as coisas. Pirro, por sua vez, propunha o termo adóxia, que significa sem opinião. Com esse termo designava a postura de reconhecer que não era possível compreender a realidade, portanto suspender qualquer julgamento sobre a natureza absoluta das coisas, não afirmando serem elas verdadeiras ou falsas, belas ou feias, boas ou más. Então, ele vai dizer que mesmo se você tiver alguma crença no seu meio, basta você não admitir aquilo como verdade absoluta. É um questionamento que não existe uma verdade absoluta. Entendido isso? Tranquilinho, né? Esses são os 7 para vocês. Então, até na vida cotidiana, a gente deveria estar questionando o tempo todo, até mesmo as verdades ditas nas nossas crenças como absolutas, que isso não existe, e, novamente, grifando aí a impossibilidade da gente compreender a realidade de forma segura e dizer que aquilo, de fato, é uma verdade. Tranquilo, né? Isso é cético, uma pessoa que continua insistindo e investigando, duvidando. Inclusive, cético significa exatamente examinar e investigar. Ok? E com isso nós vamos para o neoplatonismo, que tem como expoente aí, justamente, herda os conceitos de Platão e vai ressignificar esses conceitos. Ele tem como grande expoente aí Amônio Sacas, que ele vai viver na cidade de Alexandria. Então, já deve ter falado nessa cidade, inclusive, lá em 175 depois de Cristo. Então, o Amônio Sacas em si, ele vai deixar um conhecimento através dos seus seguidores, novamente, um cara chamado Orígenes, Plotino e Longino, ou Longino, como vocês quiserem pronunciar. Longino, ele vai produzir diversas obras, mas infelizmente elas pereceram. Então, só resta pra gente aí o pensamento do Orígenes, que era cristão, então tem um pensamento um pouco divergente, mas o principal expoente vai ser o Plotino, que esse vai ser o responsável de difundir as ideias do neoplatonismo e, eventualmente, as ideias de Platão na Idade Média, que vai possibilitar justamente a fusão dessa crença com um pensamento religioso e uma forma de ver o mundo, uma forma de explicar com a filosofia e ainda a fé, de certa forma, em algum momento. Lembrando que o Orígenes que era o cristão, de certa forma, o Plotino foi chamado de pagão, mas existe essa ideia que vocês vão entender que exatamente agora do que eu estou falando. Mas, bom, pegando o pensamento de Platão, pegando o pensamento de Platão, exatamente do que o Plotino vai deixar como principal expoente. Agora, deixa um pouquinho de lado essa parte cristã.
mas tem em mente que existia também, ok? Então, o que foi o pensamento dele? Tem o dualismo do Platão, que ele vai dizer justamente que existe uma existência sensível, uma esfera sensível, que seria as coisas que a gente pode palpar, né? A gente pode compreender de certa forma física, e o campo das ideias, a forma inteligível, entendido? Só que agora ele vai afirmar uma existência superior, o uno. Mas espera aí, se justamente ele era pagão, estranho, né? Mas sim, ele vai acreditar em algo superior, que seria o uno. E desse uno que ele vai muitas vezes fazer uma referência de uma luz para simbolizar o que seria esse uno, que ele está acima da compreensão e da linguagem humana, muito acima. Então é algo realmente superior. Pensa esse uno como algo não só acima do campo sensível, não só acima do campo inteligível, lá de Platão, mas ele adiciona esse uno como algo muito superior a tudo isso. Ok? Então, com isso dito, ele vai dizer, além disso, que todas as criações, que todas essas realidades do nosso mundo é uma emanação dessa luz primordial, lá do infinito e além. Então, olha que complexo. Quer queira, quer não sei vocês, mas isso de certa forma se aproxima de, não, mesmo que seja uma fuga do cristianismo, se aproxima de uma origem religiosa, de certa forma, nesse pensamento. Adiciona esse algo maior, esse algo além, fora até mesmo do campo das ideias, para mim se aproxima um pouco até do religioso, né? Então ele vai estar dizendo que esse mundo inteligível, de certa forma, ele é formado pelo ser, pelo nous, que seria a inteligência, né? E pela alma do mundo. Interessante, não? Então, esse mundo inteligível, que seria justamente um eco, uma emanação dessa luz, que é algo primordial e muito superior, ou seja, o uno. E que justamente, vivendo nesse mundo sensível e também participando do mundo inteligível com o nosso intelecto, o ser humano deveria, de certa forma, buscar alcançar o uno, ou seja, o superior. Então, essa reinterpretação dessas ideias de Platão, conhecida como neoplatonismo, foi a principal responsável por espalhar as teses platônicas para isso, chegando ao conhecimento da maioria dos filósofos medievais, e dando esse aspecto até mesmo místico a todo esse pensamento herdado dos conceitos platônicos, e depois, em algum momento, seria uma fusão, né? Acontecia uma fusão com os princípios cristãos, por mais que o Plotino não fosse cristão. Ele era considerado pagão, cristão era o Orígenes, ok? Lá o outro aprendiz do nosso amigo lá de trás, que é o Ammônio Saccas, tá bom? E é isso. Pessoal, lembrando que todos esses diversos segmentos desse pensamento do Ammônio Saccas, então lembra da gente não só de Alexandria, mas da grande biblioteca de Alexandria, que em algum momento ela existiu até a Idade Média, e em algum momento aconteceu um incêndio e ela pereceu. O que se perdeu de conhecimento nesse incêndio até hoje é imprescindível, é impossível de nós palparmos e conseguirmos definir. Então, pessoal, essa é a nossa linha de hoje. Deixei ela apenas 2 conceitos para ficar um pouco mais clean. Fiz uma breve retomada. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a nossa próxima aulinha. E não esquece de comentar aqui como vocês assistiram, tá bom? Já mando o linkzinho do Zoom para a gente dar uma averiguada aqui nos exercícios, tá bom? Tchau, tchau, gente.